seja contigo, amém? É uma honra e um privilégio, nesta noite, ministrar a palavra de Deus aqui nesta noite, neste domingo, culto com a família, culto de ensinamento, amém? Vocês que estão aqui comigo, ao vivo, nesta live, essas 194 pessoas que estão conosco, amém? E vocês que estão aqui pela primeira vez, aqui neste canal, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu tenho certeza que não será em vão, amém? Vocês estar ouvindo a palavra de Deus, amém? Se vocês tiverem uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, abra ela no livro de 2 Samuel, capítulo 16, aleluia. Quem está procurando, dá glória a Deus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, amém? Glórias a Deus. Vamos ler juntamente a palavra de Deus, amém? 2 Samuel, capítulo 16 e versículo 23. Glória a Deus. Aleluia, vai dando glória a Deus, amém? Glória a Deus. Para que todos se encontrem e leiam juntamente comigo. 2 Samuel 16, versículo 23, amém? Deus tem uma palavra fiel e verdadeira para os nossos corações, amém? Vamos ler aqui comigo o verso 23, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Encurva sua cabeça por reverência, por respeito, amém? Vamos pedir para que o Senhor venha nos dar a palavra certa, no momento certo, aleluia, que o seu nome venha ser glorificado em todo o tempo nesta ministração. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Pai, eu me encontro reunido, orando com os teus filhos, milhões e milhares de pessoas, meu Pai, que irão, Senhor, assistir, meu Pai, o culto nesta noite. Quantas pessoas, meu Pai, vão poder aprender mais um pouquinho do Senhor. Revela o oculto, revela, meu Pai, o escondido, revela, Senhor, o profundo. Me use em tempo e fora de tempo, Senhor. Dai-me sabedoria para ministrar a Tua palavra, onde nós vamos glorificar, exaltar e bendizer, Senhor, enquanto estiver ministrando a Tua palavra, que todo impedimento cesse agora. Senhor, faça um ciclo de fogo, Senhor, aqui nesse recinto. Coloca Teu anjo aqui na tribuna, do lado direito. Coloca Teu anjo, Senhor, aqui na tribuna, Senhor, do lado esquerdo, Senhor. Meu Deus, e revela a Tua palavra em nossos corações. Fala comigo, fala com os meus irmãos que aqui está presente comigo e todos os ouvintes, meu Pai, meu Deus, que estão ouvindo, Senhor, a transmissão deste culto. Papai querido, fica conosco e fica com eles também, dando a bênção e dando, meu Pai, a vitória. É que lhe pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Podeis nos assentar, se assente. Aleluia. Se acomode na cadeira, amém. Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Jesus, amém. Oh, maravilha, amém. O tema aqui nessa noite é o seguinte. Bom, na Bíblia aqui no capítulo 16, na sua Bíblia, tem um título que diz assim: Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei.
Mas o tema que eu quero colocar aqui, como eu li para vocês aqui no verso 23, nesse mesmo capítulo tem 2 temas, não é? Que diz assim, os conselhos de Aitofel e Usai dão a Absalão. Mas o tema que eu vou colocar é o seguinte, repita assim comigo, de conselheiro a traidor do rei. Presta atenção, porque hoje Deus vai falar conosco, amém? Aleluia, santo é teu nome. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, vamos conhecer aqui juntamente comigo a história de Aitofel, amém? Que passou de conselheiro do rei a traidor, amém? Quem era este homem? O que levou a igreja a deixar a sua posição de amigo para ser inimigo? Antes de tudo, igreja, é importante lembrarmos aqui que as narrativas bíblicas, igreja, são para mim, é para você, é para os ouvintes, um ponto de referência para quê? Para nos achegarmos a Deus, amém? Então presta atenção aqui, igreja, cada personagem com as suas qualidades, defeitos, nos ajuda, amém, a quê? A encontrar um ponto, amém? E um pouco de nós mesmos, amém? Por isso que quando nós estamos lendo a Bíblia, nossa, essa palavra está falando comigo, amém? Porque fala com nós mesmos, dando-nos as ferramentas para melhorar as nossas ações diante da vida. Presta atenção aqui. A história de Aitofel, não sei se você já ouviu falar essa palavrinha. Quem já ouviu, levanta as mãos. Quem já assistiu lá as minisséries, né? Lá na Record, vai lembrar daqui de Aitofel. Amém? Por exemplo, nos mostra que mesmo ele sendo inteligente porque ele era, mesmo ele sendo sábio como ele era, se não vigiarmos, igreja, as adversidades, podemos fazer péssimas escolhas, amém? Então continua aqui comigo, aleluia, para conhecer, amém, o que aconteceu com o conselheiro que virou traidor. Irmãos, a história de Aitofel. Talvez você pode perguntar, mas pastora, quem foi este homem? Irmãos, Aitofel, ele nasceu em Gilo. Não sei se na sua Bíblia tem acento, amém? Uma cidade na região montanhosa de Judá. Depois vocês lêem com mais atenção lá na sua casa, Josué, capítulo 15, versículo 48 e 51. E o seu nome significa irmão de loucura. É o que significa o nome de Aitofel. Algumas referências bíblicas, a igreja indica que ele era o pai de Eliã, um dos poderosos de Davi. Então podemos ver que este dado, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23 e 34, onde nós não lemos, depois vocês vão ler lá na sua casa, amém? Se for assim, querida igreja, provavelmente ele era o avô de Batseba, amém? Que todo mundo sabe que depois foi uma das mulheres de Salomão, não é? Ou errei? E presta atenção, amém? Não pode falar errado. Então ele era quem? Com quem que Batseba ficou? Com Salomão ou com Davi? Davi, irmãos. Amém? Foi uma das, porque ele teve várias. Um dia eu vou trazer aqui um estudo sobre as mulheres de Davi, para a gente poder conhecer, amém, quem elas foram. Então, irmãos, então vamos lá, vamos voltar de novo para a história. Se for assim, igreja, provavelmente ele era avô de Batseba. E daí, querida igreja, encontramos a primeira justificativa, amém, de sua revolta. Igreja, ao princípio, a Bíblia nos diz que ele foi importante conselheiro, como eu disse, conselheiro do rei Davi, amém, um homem conhecido por sua sabedoria, porque ele tinha discernimento, ele era respeitado, querida igreja, por todos ali em Israel, e foi fundamental para aquela época, para a consolidação do reino de Davi, que se tornou um dos mais poderosos da época. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 16, 23, que nós lemos aqui no início do culto, por exemplo, diz: o conselho e Aitofel dava naqueles dias, e era uma resposta de Deus
a uma consulta. Então era o conselho de Aitofel tanto para Davi como Abisalão, o seu filho. Amém? Então ele foi conselho de quem? De Davi e de Abisalão. No entanto, igreja, apesar da sua grandeza, amém? Ele acabou se voltando contra o próprio rei, que o havia levado em lugar de destaque. O nome desse personagem, querida igreja, ele aparece num contexto de uma grande crise no reinado de Davi. O seu filho, Absalão, havia se rebelado contra o seu próprio pai, tomado a cidade de Jerusalém, forçando seu pai, o rei Davi, a fugir para o deserto. Amém? Então é aquele que foi um dos conselhos mais leais de Davi. Acabou se unindo a Absalão e se tornando um dos líderes da revolta contra o rei. Irmãos, eu acho que a coisa mais difícil, a maior guerra que nós podemos passar é no meio da família. É ou não é? Eu sei que as pessoas lá de fora é difícil, é complicado, mas dentro de casa, irmão, do sangue, do seu sangue, é muito difícil. Amém? Olha para você ver o seu próprio filho, Absalão, se levantando contra o seu próprio pai. O que motivou, querida igreja, essa mudança de posição? Igreja, há algumas teorias, sabe, sobre o que motivou o conselheiro a trair Davi. Alguns sugerem que ele estava descontente com a maneira como o rei Davi estava governando e que se ajuntou ao seu filho Absalão para quê? Para tentar implementar as suas próprias políticas. Outros acreditam que ele estava simplesmente buscando poder e se ajuntou à rebelião. Por quê? Porque acreditava que Absalão seria vencedor da disputa. Amém, igreja? Ainda a teoria também, igreja, diz que ele se sentiu ultrajado pela maneira que o rei Davi tomou a sua neta Batseba como esposa. Aí já começa, né? O dilema, né? E aí vai. Independentemente, igreja, da motivação, essa figura se tornou o quê? O inimigo implacável do rei Davi. Aleluia! Então, por isso, igreja, que ele aconselhou Absalão, filho do rei Davi, a perseguir o próprio pai com um grande exército, prometendo, aleluia, que a vitória seria fácil. Mas eu te pergunto, seria fácil? De maneira nenhuma. Porque, irmão, por mais que Davi, ele tinha errado, né, pecado diante de Deus, eu creio que nesse meio tempo, Davi, acho que ele já tinha pedido perdão a Deus, né, tinha reconhecido o seu erro, né. Então, irmãos, mas ainda Davi ainda era o que de Deus? O amigo de Deus. Amém? Davi, ele tinha um coração puro, voltado para as coisas de Deus. No entanto, querida igreja, os seus planos acabaram falhando, como todos já sabem, quem já leu a Bíblia. Pois o rei, querida igreja, conseguiu reunir o exército leal e derrotar as forças de Absalão na batalha de Manaim. Depois vocês lêem na sua casa, livro de 2 Samuel, capítulo 17 e 27. Irmãos, pensa o quanto foi difícil o rei Davi vencer o seu próprio filho. Amém? Ou seja, o derrotando. Quando Aitofel, querida igreja, ele viu que a rebelião, estava destinado a falhar, ele decidiu se enforcar. Amém? Em vez de enfrentar a ira de Davi. Olha, irmãos, eu acho que foi uma coisa muito grave nessa hora. Aitofel não teve coragem, amém, de enfrentar o rei. E decidiu o quê? Se enforcar. Porque ele sabia que talvez ele seria morto. Ele falou, não, é melhor morrer pelas minhas próprias mãos. E depois vocês lêem com mais atenção, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Talvez você pode perguntar, mas qual é a síndrome de Aitofel? A síndrome, igreja, é um conjunto de sintomas que caracterizavam uma doença. No caso de Aitofel, o seu comportamento apontava para uma doença emocional.
Amém? Ele começa, amém, bem sendo um conselheiro. Então, ou seja, ele começa bem, sendo o quê? Um conselheiro de confiança do rei Davi. Mas, infelizmente, teve um final trágico. Veja, igreja, depois da sua casa, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido seus conselhos, albardou um jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem a sua casa. Irmãos, ele colocou em ordem a sua casa e se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura de seu pai. Mas por que aconteceu isso com ele, igreja? Foi porque Absalão não aceitou o seu conselho. Na hora do vamos ver, irmãos, ele não aceitou o conselho de Aitofel. Absalão, tá? Não aceitou. Então, na verdade, começou antes. Aitofel, ele era uma pessoa de confiança do rei. No entanto, quando Davi, ele comete o adultério com Batseba, provavelmente, querida igreja, ele não soube perdoar o rei. Amém? O perigo está aqui. Deus já tinha perdoado Davi, como eu disse para vocês antes, mas Aitofel não. Amém? Então ele ficou ali decepcionado, ele deixou a raiz da amargura crescer dentro dele, e isso, querida igreja, está claro na sua atitude em ficar ao lado de Absalão, o filho que se rebelou contra o rei Davi. E quando Absalão não aceita mais o seu conselho, para Aitofel significa uma decepção. Então isso levou Aitofel, querida igreja, a decidir acabar com tudo, dar um fim à sua vida. Pense, irmão, se Absalão decidisse escutar os conselhos de Aitofel, tirando assim a lógica, né? Ele poderia ter matado seu próprio pai. Ele só não matou, irmão, porque Deus tinha um plano tremendo na vida de Davi. Amém? Por isso que Deus não permitiu Absalão, no final da batalha, escutar os conselhos de Aitofel. Então, essa narrativa, querida igreja, é um lembrete poderoso para mim e para você sobre a importância da lealdade, da confiança, da justiça divina. Apesar de ser um homem extremamente inteligente, como eu disse, talentoso, amém? Deixou-se tomar pela ambição e, quem sabe, pelo desejo da vingança. No entanto, igreja, o seu julgamento precipitado levou a tomar decisões que arruinaram a sua própria vida. Podemos aprender aqui nesta noite comigo, portanto, que independente, querida igreja, do que o motivou a trair o rei, desejo de poder ou vingança, ele agiu contra os planos de Deus na vida do povo de Israel e do rei Davi. Então essa passagem bíblica, a igreja também nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas, amém? Embora passamos a pensar, estamos, querida igreja, tomando a decisão certa no momento, nas nossas ações, e pode ter, sabe o que? Ramificações e longo prazo que não podemos prever. Então, irmãos, precisamos tomar o quê? Cuidado. Além disso, querida igreja, ele mostra que por mais inteligência que um homem seja, se ele não tiver domínio próprio, certamente será vencido pelas emoções, pela circunstância. O resumo, querida igreja, da história de Aitofel nos mostra que precisamos nos manter fiel a nós mesmos, aos nossos princípios, para não cedermos às tentações, amém? E pensamentos que constantemente nos afligem nas adversidades da vida. Irmãos, esta palavra é tremenda, amém? Por isso, irmão, que nós temos que tomar cuidado, amém, com os conselhos que nós estamos tendo. Por isso, irmãos, que a gente tem que orar a Deus, amém? Porque nem sempre, não vou nem dizer o conselho, vou dizer o profeta. Nem sempre o profeta vai estar bem todo santo dia. Tem dia que ele vai estar naquele dia. E se você não tem consultado a Deus, buscado a Deus, a direção de Deus, você vai tomar decisões erradas. Aleluia! Olha para você ver, tá certo, o que Davi fez, irmão, não era correto, não era o certo ter feito o que ele fez, mas ele fez
Uma coisa que eu acho, assim, tremendo na vida do rei Davi, que ele tinha uma facilidade muito grande de pedir perdão a Deus e de sentir perdoado. Amém? Só que tem um porém, irmãos. Ele tinha essa facilidade. Aitofel não. Nem todos os irmãos têm essa facilidade de falar assim, olha, irmã Rosa, me perdoa de todo o meu coração. Tem pessoas que não têm essa coragem de pedir perdão no meio do público ou pessoalmente. Não tem. E mesmo que receba, naquele momento que você está pedindo perdão, a pessoa que está do outro lado não tem essa mesma consciência de te perdoar e continuar com a amargura no coração. Era a mesma coisa que estava acontecendo com Aitofel. Amém? Ele não soube, amém, lidar com isso. O coração dele encheu de rancor, de amargura contra o rei Davi. Ele não conseguiu mais. Só que tem um porém, ele poderia ter ficado naquele estado, mesmo não perdoando Davi, mas ele queria dar o troco. Não é? Tanto foi que ele foi aconselhar justo quem? O filho do rei Davi. Porque ele sabia que Absalão não era igual a quem? O rei Davi. E como ele era conselheiro, ele sabia tudo que se passava com o rei Davi, principalmente na estratégia militar. Então ele decidiu, aleluia, aconselhar quem? Absalão. Olha, faz assim e assim, que você vai ver que essa batalha nós seremos vencedor. Mas quando chegou na última hora, amém, ele não seguiu o conselho, amém, de Absalão, amém, mas ele recebeu o conselho, sabe de quem? De Uzai, amém, porque Davi pediu para que ele fosse lá, amém, você pode ver lá no título, lá, os conselhos que Aitofel e Uzai dão a Absalão, amém, então nessa época tinha dois conselheiros, Aitofel, que queria o mal do rei Davi, e Uzai, usado por Deus, é claro, né? Davi manda ao encontro de Absalão para que desse o conselho. Se ele tivesse escutado Aitofel, Davi teria perecido. Se Deus, não, tudo com a permissão de Deus, é claro. Mas ele escutou Uzai. E por isso Absalão não teve sucesso nessa batalha. Amém? Olha para você ver, mas isso era a vontade de Deus, porque Deus era com Davi. Davi era o escolhido de Deus. Foi Deus que escolheu ele para reinar em Israel. Aleluia! E quando Deus ele faz promessa, Deus está ali pronto para guardar, para livrar, para proteger, até que eu e você terminamos o que Deus designou. Então, irmãos, a partir de hoje, eu não sei de quem que vocês estão recebendo conselhos, mas que você possa, mesmo recebendo esses conselhos, vai consultar a Deus. Senhor, eu fui aconselhado assim, 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 devo fazer ou não? É da tua vontade que eu faça isso, Senhor? Aleluia. Se Davi tivesse, talvez ali já pronto, ali buscando ao Senhor, provavelmente Deus iria falar para o rei Davi, olha, rei Davi, cuidado com Aitofel. Não é? Ele é bom conselheiro, ele é talentoso, ele é sábio, mas vai te trair. Ele é o traidor. Se Davi, eu não sei o que Davi estava passando para aquele momento, por isso que a Bíblia fala que nós não podemos julgar ninguém. Eu não sei o que Davi estava passando em tudo aquilo. Mas aconteceu de Aitofel, amém, se tornar traidor do rei Davi. Então, irmãos, eu sei que a nossa vida muitas vezes é de alto e baixo, amém, mas nunca deixe de consultar o Senhor. Nunca deixe de buscar as direções de Deus, amém, para que você não se decepcione. Talvez o rei Davi se decepcionou com Aitofel. Tá certo que Davi, como eu falei, vou voltar a repetir, por mais que ele tinha errado, mas ele errou, reconheceu o seu erro, ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou.
Lógico, teve consequências, sim, né? Porque todo erro traz consequências. Mas, independente, as coisas não iam chegar ao ponto a qual chegou. Pensa, ele perdeu um amigo, que era Aitofel. Porque Aitofel, ele era o conselheiro do rei. E perdeu um filho, porque o filho também o traiu o pai. Amém? Então, irmãos, hoje, Deus não quer que você perca 2 pessoas na sua vida. Amém? Deus não queria que acontecesse essa tragédia que aconteceu com o rei Davi. E hoje Deus não quer que isso também aconteça com você que está me ouvindo. Amém? Irmão, foi 2 percas tremendas. Amém? Lógico, teve mais percas, né, antes disso. Mas nesse estágio, foram 2 percas. Aitofel, porque tirou sua própria vida, e Absalão, que morreu na batalha. Amém? Na guerra. 2 percas tremendas, que abalou o reinado do rei Davi. Mas graças a Deus, por mais que tudo isso aconteceu, Deus estava no comando, Deus estava no controle da situação, Deus renovou, fortaleceu novamente o rei Davi, e Davi continuou batalhando as batalhas do Senhor. Aleluia. E hoje Deus, Ele quer que você se levante. Amém? Não fica desapercebido, não. Que hoje você possa ter sabedoria e discernimento para que você saiba quando é a pessoa, quando é o inimigo e quando é Deus ordenando. Que hoje você possa, aleluia, não mais cair no conto do vigário. Amém? Mas que você possa estar atento, aleluia, para que você não passe pelas mesmas situações que passou o rei Davi. Aleluia. Estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, mas, irmãos, não vamos ficar só pensando nisso. Vamos continuar, amém, buscando a santidade, sendo fiel a Deus, honrando a Deus sobre todas as coisas. Se eu ficar olhando por todas as vezes que eu errar, que eu fraquejar, eu nunca vou me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Amém? Então, irmãos, esta palavra que Deus enviou para os nossos corações. Amém? Alguém há de te trair. Amém? Não sei com intenção, sem intenção, não sei qual é o motivo, mas o inimigo já está preparando 2 armadilhas. Eu não digo uma, mas 2. Um vai ajudar o outro a trair. Amém? Porque foi assim que aconteceu. Aitofel traiu o rei Davi, aconselhou Absalão também trair o seu pai. Amém? E teve 2 mortes por causa dessa traição. Então, irmãos, que nós não devemos chorar. Amém? Mas vamos buscar sabedoria. Amém? Vamos buscar o discernimento. Vamos ficar mais atento. Amém? O que está acontecendo ao nosso redor. Amém? As pessoas com quem você tem aberto o seu coração, as pessoas que muitas vezes você abre o teu coração para contar a situação que muitas vezes acontece conosco. Amém? E para que nós não venhamos receber conselhos que não seja direcionado por Deus. Amém? Então essa é a palavra de Deus, uma palavra de impacto. Amém? O Senhor está falando de 2 percas e de traição. Então, irmãos, isso aconteceu de verdade. Amém? E que nós não possamos seguir esses exemplos, né? Mas que possamos, aleluia, pedir para o Senhor, Senhor, me livre dessa má hora. Livra, Senhor, a minha vida, a minha família, Senhor, de não cair, Senhor, nesse artigo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Oremos, irmãos. Se a palavra veio, é porque Deus está falando com alguém. Amém? Aleluia. Talvez essa pessoa pode ser seu amigo, sua amiga, uma pessoa mais chegada a você. Talvez essa pessoa, você se agrada muito dela, porque Davi se agradava muito de Aitofel. Só que no final, irmãos, ele traiu a sua confiança. Amém? Então, irmãos,
Não vamos se deixar se levar por isso. Vamos buscar, aleluia, a direção de Deus. Feche os teus olhos, encurve a sua cabeça por reverência e por respeito, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, querido, a tua palavra foi lida, foi exortada, Senhor. Nós não sabemos, meu Pai, o que acontecerá daqui a alguns minutos, quando nós sairmos deste culto e retomarmos no nosso lar. Até mesmo os ouvintes, meu Pai, que estão nos ouvindo, eles não sabem, meu Pai, que está prestes a acontecer, mas que o Senhor possa, meu Deus querido, dar o livramento. Livra este irmão, livra esta irmã, meu Pai, dessa má hora, Senhor, que não haja choro, que não haja tristeza, que não haja angústia, que não haja desespero nem aflição, mas da sabedoria, Senhor. Oh, papai querido, para que não venha receber a má notícia que 2 pessoas, meu Pai, morreram por causa da sua traição. Ah, meu Pai, porque o Senhor faz justiça aos injustiçados, meu Pai. E se tem alguém que está me ouvindo, que está sentindo injustiçado, ei, o nosso Deus está te vendo, o nosso Deus está te sondando nessa noite, assim como o Senhor deu livramento ao rei Davi. Ah, não fica assim triste não chore não, aleluia, que está vindo, aleluia, socorro para ti, está chegando livramento para ti. Aquele que se levantou contra ti, aleluia, o teu inimigo vai cair, oh, não vai assuribianda lá na Xandarai. Oh, papai, fortalece o coração dessa mulher, fortalece o coração deste homem, Senhor. Não deixe, meu Pai, aleluia, eles perder as bênçãos, meu Pai, por causa de pessoas, meu Pai, meu Deus, que se corromperam, que deixaram, Senhor, meu Deus, o ensinamento do nosso Deus. Papai querido, meu Pai, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja do Cordeiro diz amém. Amém. Vamos bater palmas bem fortes para Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Vocês que ficaram comigo até esse exato momento, compartilha, curte, para que esta palavra venha chegar a milhões e milhares de pessoas, amém? Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.